estou vendo o chat, mas eu sou Regis, sou R3 da Medicina Intensiva. Hoje eu vou apresentar um tema que eu acho que é imprescindível para a nossa prática médica, porque é algo que a gente vê todo santo dia. Não tem um dia que a gente não tem um paciente com a pneumonia no CTI. Eu estava conversando com o Juarez hoje, eu montei uma aula. Foi a primeira vez que eu usei o chat GPT para me ajudar a montar uma aula. E aí, Jura me ensinou a montar uma aula e eu otimizei muito dos slides que ele montou hoje também, tá? Então, para contextualizar um pouquinho, o pneumonia é extremamente prevalente no mundo, né? Incidência muito alta, com cerca de quase que 500 milhões de casos em todo o mundo aí, durante todos esses anos. Sendo que a mortalidade chega entre 10 a 12%, e aqui no Brasil, em torno de 660 mil hospitalizações por ano. Inclusive, por isso que foi criado o Dia Mundial aí de Combate à Pneumonia. Pneumonia no nosso CTI é igual água, a gente tem todo dia, toda hora, sempre tem admissão, principalmente nossos pacientes que têm um número de. Nós temos um número de pacientes muito idosos, né? Que é uma população muito suscetível aí a ter essa pneumonia adquirida na comunidade. Dividindo a pneumonia, a gente tem dois grandes grupos, basicamente. A pneumonia adquirida na comunidade, que é aquele paciente que está em casa, em domicílio, né, fora do hospital, ou nas primeiras 48 horas de internação hospitalar, ele desenvolve um quadro de pneumonia, né? Ou as pneumonias hospitalares ou as pneumonias associadas à ventilação mecânica, né? Que aí já são pacientes que estão no hospital por mais de 48 horas ou que estão aí, né, no caso da PAV, que está na ventilação mecânica aí, e essa pneumonia surge depois da via aérea definitiva. Lembrar, né, que a PAV é um marcador de mau prognóstico para esse doente e também um marcador ruim para o nosso CTI, né? No entanto, que a gente tem inúmeras medidas que definem, né, de prevenção aí a PAV, tá? Copiando um pouquinho aí do slide do Juarez, a fisiopatologia da pneumonia, ela é basicamente dividida em 4 fases, tá? Isso aí é se, por algum acaso, eu já não intervir no meio de uma dessas fases, tá? A primeira fase, né, que é a inoculação do vírus ou da bactéria, né, que vai causar a pneumonia, que aí eu vou invadir as minhas defesas mecânicas, né? Nós temos os cílios, o muco, né, macrófagos, que vão tentar impedir a inoculação desses vírus ou dessas bactérias e as nossas defesas humorais também. Mas caso a nossa defesa não seja suficiente, eu vou acabar tendo uma invasão aí desses micro-organismos. E a partir dessa invasão, eles vão começar essa proliferação maior e vai causar uma inflamação local sistêmica. Uma inflamação local intensa, na verdade. Hoje a Fernanda, conversando com ela fala, a tosse é a primeira coisa que aparece e a última coisa que vai embora. Muito por conta dessa inflamação local intensa, né? Vai causando aí um preenchimento alveolar, muitas vezes por um exudato mais purulento, e vai causando aí como se fosse microinfartos desses alvéolos, que vão causando aí uma hipóxia focal, e por isso que gera a condensação radiológica,
tá? Pós essa proliferação, vai começar a tempestade de ocitocinas, tá? Eu coloquei um slide aqui para frente que eu marco, né, os pontos, até um gráfico que o Anselmo gosta muito, que marca os pontos de cada ocitocina que aumentam durante uma infecção é, é, por vírus, bactérias em geral, que vão causar aí essas queixas, né, esses sintomas sistêmicos inflamatórios. E aí eu vou causar um edema pulmonar não cardiogênico de uma forma mais difusa. Caso eu não trate corretamente, essa infecção vai aumentar, minhas provas inflamatórias vão aumentar, minhas citocinas vão descompensar, o crescimento bacteriano ou viral também vai aumentar e eu vou gerar um colapso hemodinâmico no meu paciente. Aqui é o gráfico que o Anselmo gosta bastante, né? Que é a curva de elevação da procalcitonina. A gente vê que a procalcitonina, com 12 horas, de 12 a 24 horas, chega no seu pico máximo, e após esse pico, eu vou ter um descenso aí da procalcitonina, essa curva aí em vermelho. Anselmo até brinca que ele dosa procalcitonina porque ele não tem interneucina 6. Mas porque a interneucina 6, com 12 horas de inflamação, eu já vou ter um valor alto que vai me predizer que esse paciente está aí com uma infecção bacteriana. Mas a gente tem inúmeras ocitocinas que vão aumentar, né? Eu tenho a IL-10, fator de necrose tumoral, né? A minha PCR, eu vou chegar ao pico dela com 48 horas. Então, aquele paciente que já está na minha UTI, que tem um quadro não bacteriano, né? E de uma hora para outra ele começa a subir o PCR, e na rotina do dia 1, o PCR vai lá estar de 30, na rotina do dia 2 já está de 120, no terceiro dia já está uma maior do que 210, é por conta desse tempo de elevação demorado mais do PCR. E como nosso querido papai diz, I love Procal, a gente vê o papel importante da procalcitonina no nosso manejo do paciente com pneumonia. Mas o que a gente tem que lembrar é que a procalcitonina, ela aumenta, sim, infecções bacterianas parainflamatórias, mas nós temos valores, eu não devo utilizar a procalcitonina para atrasar o meu uso do antibiótico. Então, se eu tenho uma alta suspeição de pneumonia, eu tenho uma imagem radiológica, né? Eu tenho uma consolidação, eu tenho uma piora clínica importante, mas uma Procal baixa, pode ser que eu estou pegando a Procal antes desse pico de elevação que a gente vê aqui nesse gráfico. Então, uma Procal baixa, ela vai ser muito, eu tenho que analisá-la com muita cautela para eu não atrasar um antibiótico, né? E hoje o IDSA utiliza, né, no último guideline dele, agora de 2026, ela utiliza, sim, a Procal como um marcador para eu conseguir descalonar e até mesmo suspender o meu antibiótico de forma precoce. Lembrando, né, isso é mais para o pessoal que faz pronto-socorro, a gente tem que lembrar dos critérios de gravidade. E aqui eu trago para vocês, basicamente, dois critérios, né? O mais conhecido é o CURB 65, que eu vou avaliar confusão, uma ureia maior do que 7 milimol, se transformar, né, para miligramas por decilitro, que é o que a gente utiliza, é acima de 50.
A respiração é acima de 30. O B, que é de blood pressure, eu vou usar uma sistólica ou uma diastólica abaixo de 60. É uma sistólica abaixo de 90, uma diastólica abaixo de 60 e 65 anos de idade ou mais. E aí, se eu pontuo 0 ou 1, é baixo risco, né? Eu vou considerar que eu faço tratamento em domicílio. CURB de 2, eu já vou fazer uma provável admissão no hospital, não necessariamente eu vou internar no nosso CTI. E de 3 a 5, eu vou fazer uma admissão dele, e aí sim, provavelmente esse paciente vai vir para a gente, porque aí já está com uma piora importante e provável um quadro séptico. Outro gráfico, outro critério de gravidade que a gente utiliza muito é o PSI, né? O score de PSI, que é basicamente essa série de categorias: sexo, fator demográfico, comorbidade, achados no exame físico e descoberta radiológica, e eu vou pontuando cada um. Abaixo de 51 é um baixo risco, e acima de 130 é um alto risco aí dessa pneumonia em critério de gravidade. E, segundo o IDSA, né, o IDSA desde 2007 mantém essa classificação de pneumonia e definição de pneumonia grave, né? No tanto IDSA de 2019 quanto de 2026 se mantém com isso, que eu vou colocar um critério maior ou pelo menos 3 critérios menores para definir aí uma pneumonia grave, né? Que aí eu vou ter que admitir esse paciente no CTI. O critério maior é choque séptico, né? Com necessidade de vasopressor, ou uma falência respiratória que eu vou precisar de uma ventilação mecânica. E os critérios menores são basicamente todos esses outros critérios que estão no CURB e que estão no PSI. Uma respiração acima de 30, uma reação FiO2, PO2 FiO2 abaixo de 250, infiltrados multimodulares, confusão mental, uremia, leucopenia, uma trombocitopenia, hipotermia ou hipotensão, que vou precisar de uma quantidade de fluidos muito grande para eu fazer essa ressuscitação dele. E aí, nós temos vários mecanismos, principalmente na nossa UTI, né? Um hospital bastante equipado, que dispomos de muitos recursos, que a gente pode fazer um diagnóstico mais assertivo aí de uma pneumonia, tá? Além de sinais clínicos, que eu já falei, eu queria muito focar nos exames de imagem. Nós temos a gente tem que sempre lembrar, né? A gente tem uma mania, por muitas vezes, muito feia, de menosprezar o raio-x na UTI e já querer fazer uma TC em todo mundo, mas uma simples radiografia de tórax, como essa, eu já vejo um quadro pneumônico e eu já vou direcionar minha terapêutica para tal. Claro, eu no meu CTI, disposto de uma tomografia, né? Um paciente que eu não está melhorando, eu posso fazer essa tomografia para ver se eu tenho um derrame pleural loculado, se eu tenho uma pneumonia necrotizante, né? Se eu tenho alguma outra comorbidade parenquimatosa que está atrapalhando esse meu doente. Então, nesses casos que eu devo solicitar a tomografia. A gente recebeu uma paciente hoje, essa noite no Santo Agostinho, que era uma senhora de 92 anos, com um quadro pulmonar, e o primeiro exame de imagem que ela teve, quando ela chegou no hospital, foi uma tomografia, sendo que o nosso raio-x, quando a gente pediu na admissão, estava lá claramente uma pneumonia, e talvez ela não precisaria
talvez não, ela não precisaria ter sido irradiada para poder fazer essa tomografia. E aí nós temos alguns padrões, né, que a gente tem que olhar de uma forma geral na nossa tomografia, né, principalmente as consolidações, que é o tema da nossa aula, mas eu tenho opacidades em vidro fosco, principalmente nas pneumonias virais. Eu posso ter um padrão nodular, eu tenho fibroses, eu tenho atelectasias, eu tenho faixas faixas fibróticas, né? Um padrão perilobular, tudo isso eu consigo ver na minha TC. E fora tudo isso, fora o raio-x, fora a TC, eu tenho o POCUS, né? Aqui eu mostro um pulmão normal, né? Tem uma divisão hepática, diafragma, mas o pulmão está normal. Aqui do lado direito, esquerdo, né? Eu tenho já um pulmão que eu estou com derrame pleural, que eu consigo ver um conteúdo anecoico, né? E aqui eu consigo ver até mesmo consolidações dentro do meu pulmão a partir do meu POCUS, né? Eu posso ver os broncogramas aéreos, eu pedi meu paciente para fazer uma respiração profunda, eu vou ver as movimentações do meu pulmão, eu vou ver esse broncograma aéreo modificando, né? Eu posso conseguir, dependendo da janela pulmonar, eu posso conseguir ver até um derrame pleural loculado, com efusões, né, com septações, conteúdo exudativo, só com o meu ultrassom. E aí, pelo IDSA, a gente tem que investigar, né? O IDSA, ele marca muito isso, que todo paciente que tem uma suspeita de uma pneumonia, seja ela adquirida na comunidade ou não, eu preciso de pelo menos um par de hemoculturas, preferencialmente antes do esquema antimicrobiano, lembrando que quando o paciente chega séptico, né? Sei que não é o tema de hoje, mas quando a gente vai falar do sepsis 3, né, do ILAS, a gente não deve atrasar a administração do antibiótico para coletar hemoculturas, né? Eu tenho ali o antigo pacote de 1 hora, né? Mas preferencialmente eu tenho que coletar a hemocultura antes da administração do meu antibiótico, tá? E eu posso e devo coletar amostras respiratórias. Meu paciente chegou na nossa UTI com uma síndrome respiratória, eu preciso coletar um swab de COVID, um painel viral, né? COVID, influenza e vírus sincicial respiratório para fazer diferenciação dessa minha pneumonia entre viral e bacteriana. Se o meu paciente estiver entubado, é interessante que eu colha uma secreção traqueal, ou um BOL, ou mesmo uma cultura de TRMTB. Se esse paciente não consegue escarrar, eu faço um escarro desse meu paciente, né? Ou um escovado, para eu poder ter diferenciação de diagnósticos na minha UTI. E aí, o nosso principal agente etiológico da pneumonia no Brasil é o Streptococcus pneumoniae, tá? Quando a gente pensa, se você tiver que chutar um agente, é o Streptococcus pneumoniae. Eu lembro que eu tinha um professor que sempre falava pneumococo, pneumococo, pneumonia é pneumococo, pneumonia é pneumococo. Qual que faz, qual o agente que mais tem na nossa comunidade para ter pneumonia é pneumococo. E aí, é entre os típicos, tá? Os atípicos a gente tem que lembrar principalmente do micoplasma, tá? Mas temos clamídia, legionela e os vírus respiratórios
influenza, sincicial respiratório e o coronavírus principalmente. Lembrar que já na UTI nós temos que pensar nos gram-negativos e resistentes, que aí o hemófilos, principalmente, pacientes com DPOC têm um risco maior, enterobactérias, KPC, E. coli, são um pouco mais presentes também. Staphylococcus aureus, lembrar que geralmente, apesar que no último ano nós vimos 2 casos aí na rede de massa da comunidade, mas são mais raros aqui no Brasil, e de Pseudomonas aeruginosa, que acontece muito em paciente que tem algum tipo de comorbidade ou uso de antibióticos ou internações recentes, tá? Lembrar também que alguns casos graves podem ocorrer infecções mistas, bactéria mais vírus, bactéria típica com atípica. Por isso que a gente, preferencialmente, eu vou passar por um slide na frente e volto, que a gente usa a terapia combinada de rotina, tá? Por conta dessa associação de típico com atípico. O principal esquema que a gente vê na nossa UTI é ceftriaxona e azitromicina para o paciente com uma PAC grave. Ele vem da comunidade, então preciso ter essa cobertura dupla. Uma alternativa é usar uma quinolona respiratória. Lembrar que as quinolonas ela é menos utilizada no ambiente de UTI, porque o meu paciente geralmente é um paciente idoso. Lembrar que a quinolona não é um bom medicamento para idoso. E a gente até teve recentemente no SA um paciente que convulsionou, entrou em status convulsivo por conta de um levofloxacino que ele estava fazendo. Levofloxacino, igual o carbapenêmico, também diminui o limiar convulsivo do doente. E lembrar de cobertura para Marsa ou Pseudomonas, né? Eu posso colocar Vanco ou Linezolida, ou simplesmente o Tazocin ou Cefepime. A gente também lança um pouquinho a mão do Cefepime por conta de alterações neurológicas, né? Mas eu acho que o nosso carro-chefe aí para Pseudomonas é o Tazocin. PAC grave na UTI, então, a gente tem que lembrar de Streptococcus pneumoniae, hemófilos e o aureus, né? Lembrar de resistência que alguns dessas bactérias têm uma resistência à penicilina menor do que 5%. Massa é raro de comunidade, igual eu falei para vocês. Ou aquele paciente de Betim que teve uma lesão de pé, que era jogador de futebol, ele teve uma massa da comunidade, tá? Mas aí a entrada foi um pouquinho diferente, não foi pulmonar. E a conduta recomendada geralmente é ceftriaxona e azidro. Pneumonia hospitalar. Se for precoce, eu vou pensar aí menor do que 5 dias, né? Eu vou pensar em gram-negativo sensível, posso pensar em pseudomonas, né? E aí eu posso colocar o cefepime como monoterapia ou o tazocin. E se for uma hospitalar tardia, eu já tenho que pensar em bactérias multiresistentes. Uma Kleb multiresistente, aí sim uma massa, a Pseudomonas aeruginosa, e aí a gente entra com uma terapia anti-pseudomonas e uma vancomicina. Lembrar que alguma dessas bactérias tem uma resistência alta a carbapenêmicos, mas dependendo dos antibióticos que a gente já utilizou antes, nós vamos colocar no nosso CTI, sim, o meropenem com a vancomicina, e acima de 28 dias de internação, no nosso perfil microbiológico, a gente tem que adicionar a polimixina também.
Lembrar que nós temos alguns pacientes com. A gente tem que diferenciar, né, o paciente com risco de bactérias multiresistentes, né? Se for, voltando, né, sem multiresistência, eu vou preferir cefepime, tazocin ou um levo para pacientes que já usaram, que não usaram antibiótico nos últimos 90 dias, ou se tiver risco de multiresistência ou com choque grave, eu já vou ter que fazer essa associação, como eu falei. Os riscos para multiresistência, eu vou pensar uso prévio de ATB, tempo de UTI, e se eu estou precisando de suporte invasivo para esse meu paciente. Ah, eu estou com um paciente com diálise ou um paciente entubado, eu já tenho, por conta da pneumonia, eu já tenho que pensar aí em multiresistência desse meu doente. Quando eu dei uma aula no começo do ano, falando de Fast Hug Speed, eu frisei muito nessa aula falando de descalonamento. Por inúmeras vezes na UTI, a gente esquece que o Fast Hugs BD, o D, a última letrinha lá, é o descamanamento da UTI. E por muitas vezes nós deixamos terapias que são over para o nosso doente. Então, eu tenho que seguir uma linha temporal para esse meu doente. O primeiro é o diagnóstico, claro, né? A gente vai começar um antibiótico de amplo espectro, preferencialmente antes de 1 hora, né? E no segundo e terceiro dia, eu vou checar minhas culturas. Eu acho que é uma coisa que nós residentes temos, nós residentes e futuros intensivistas, temos que fazer assim que chega no TI, na no momento ali da planilha, a gente já pega e já checa a cultura do nosso doente, para na hora da corrida nós já termos esse resultado na mão, né? E reavaliar durante o dia, porque inúmeras vezes a cultura ela sai 10, 11 horas da manhã, eu vou verificando a estabilidade do meu doente, vendo se ele vai manter uma curva térmica descendente, se a minha relação de oxigenação está melhor, se a minha queda de marcadores inflamatórios estão melhor, né? O Anselmo, por exemplo, fala muito da Procal do terceiro dia, né? Eu comecei a minha antibiótico terapia, eu tenho uma Procal de referência no meu terceiro dia, né? Igual naquele gráfico que eu mostrei no início, eu já espero o descenso aí da minha procalcitonina, para no meu sétimo dia, do quinto ao sétimo dia, eu já pensar na suspensão aí dessa minha terapia. Lembrar, né, que pelo IDSA, PAC não complicado antibióticos são 5 dias, PAV ou pneumonia hospitalar é em torno de 7 dias, e lembrar das infecções por não fermentadores ou drogas multiresistentes, que pode chegar de 10 a 14 dias, tá? Corticoterapia na nossa UTI. Tem um artigo do JAMA excelente, eu também já apresentei esse artigo aí durante a residência, que é o uso da hidrocortisona em pneumonia grave da comunidade, que aí esse artigo fala de uma diminuição de mortalidade até o 28º dia, que no grupo que usou hidrocortisona foi a mortalidade foi de 6,2%, enquanto no grupo placebo foi praticamente o dobro, 11,9%, né? E a diminuição, inclusive, no décimo, no D90, que foi menor, o uso de antibiótico foi menor, o uso de ventilação mecânica associada, pneumonia associada à ventilação mecânica também foi menor.
Mas essa corticoterapia não deve ser utilizada para todos, tá? Lembra da tabela que eu mostrei do PSI? Esse artigo indica usar a corticoterapia para pacientes que tenham score acima de 130. Nesse artigo fala que a indicação de utilização da hidrocortisona é 200 miligramas dia de infusão contínua. Como não temos infusão contínua no nosso CTI de hidrocortisona, a gente acaba deixando aí esse meia ampola de 6 em 6 para cobrir o máximo possível. Quando meu paciente tem uma piora, eu tenho que pensar em falha terapêutica do antibiótico, tá? O Andrés até brinca com essa falha terapêutica, porque ou eu estou com o antibiótico errado, ou não é bactéria, ou o que eu dei foi pouco, né? Ou é uma resistência do meu doente, tá? Então, eu vou pensar em complicações aí desse meu doente. Eu posso ter um derrame pleural, que eu posso fazer um derrame loculado, e aí eu vou fazer um foco mantido, né? Eu vou avaliar se eu tenho que fazer uma toracocentese diagnóstica, uma drenagem de tórax para retirar esse derrame pleural. Eu tenho que avaliar, né? Não é só pegar, puncionar e tirar. Eu tenho que levar esse líquido para uma análise, ver se eu tenho um consumo de glicose, um pH mais baixo, uma invasão bacteriana, né? Se é um empiema, se é um exudato ou um transudato. Eu tenho que pensar numa necrose pulmonar. Eu posso estar com o paciente fazendo uma pneumonia necrotizante, e aí vai gerar o meu desconforto respiratório desse meu doente, né? E lembrar de ver a driving pressure do meu paciente que está na ventilação mecânica, porque eu posso não ter uma ventilação protetora e eu estar fazendo e eu fazer um barotrauma desse meu doente, né? Fazer lesões pulmonares do meu doente induzida pela ventilação não protetora. Então, a minha estratégia é deixar uma ventilação com uma pressão de platô menor do que 30 para esse meu doente. Ou é uma falha microbiológica, o patógeno é resistente, ou é não coberto, né? Ou eu preciso mudar aí a minha antibiótico terapia e escalonar medidas. Esse slide, eu acho que tem que ser é o slide também da apresentação do Juarez, né, que montou, e é importantíssimo que eu tenho que pensar no meu paciente com pneumonia. Então, está separado aqui por blocos, né? Primeiro, identificar essa pneumonia, lembrar principalmente dos critérios da IDSA, né? Critério maior, três menores. Cobrir para o antibiótico, para o meu paciente, de acordo com a sua epidemiologia. Lembrar que corticoide não é para todo mundo, mas eu não posso deixar de usar o meu corticoide, né? E depois reavaliar o meu doente para ver se eu vou poder suspender esse antibiótico ou se eu vou ter que escalonar medidas para esse meu paciente. Tá bom, pessoal? É isso. Obrigado.